na superfície da terra, nas profundezas do mar e nos ares. Se formos até mesmo abaixo de nossos pés, ou nas profundidades mais abissais, até ali encontraremos vida, em suas mais surpreendentes cores, formas, tamanhos e com os aspectos mais curiosos. Por todos os continentes, há uma incrível profusão de seres viventes. E é esta biosfera que compõe a maior riqueza deste planeta que chamamos de Terra, mas que pela vida se distingue. A biodiversidade aqui é extraordinária. De organismos unicelulares quase invisíveis como as algas azuis, que embora de tamanho microscópico, juntas são responsáveis por mais de 50% do oxigênio de nosso planeta. Do contraste com a baleia azul, que com 30 metros de comprimento e 120 toneladas, reina absoluta nos mares, considerada o maior animal do mundo. Do baobá africano que sustenta em si todo um ecossistema. A vida é como uma galeria da criatividade, quase infinita, que maravilha em cada olhar. A natureza realmente ela é tremendamente diversificada. Eu diria que ela é muito mais do que a gente imagina, porque, veja bem, cada uma das espécies que compõem os vegetais, animais, todos os seres vivos, cada espécie ela tem as suas características, mas não há nenhum ser da mesma espécie do ser humano que seja igual ao outro. Todos são diferentes, inclusive os gêmeos. Então vejam que característica impressionante de diversificação. A diversificação é monumental. É interessante a gente analisar assim, exemplos reais na natureza, né, desse tipo de diversificação. Você encontra, por exemplo, os cães. Né? As raças são diversas, mas você tem o mesmo tipo de classificação, canis familiares. Né? Você tem cães minúsculos, cabem numa bolsa, né? E você tem cães enormes, né? Mas todos são cães. Você encontra o mesmo fenômeno nos gatos, inclusive na espécie humana. Nós temos uma raça humana, mas temos caucasianos, temos negroides, temos asiáticos, né? Com suas diferenças morfológicas, de cor e tudo mais. Todos seres humanos. Ao longo de muito tempo, a gente pôde observar então essa diversificação toda e, no entanto, não houve acréscimo de um novo plano corporal, de um novo órgão funcional, né? Ou uma modificação em escala macro ou mega. Um exemplo dessa diversificação é a couve silvestre. Durante séculos, o cultivo, através da seleção artificial guiada por seres humanos, acentuou as folhas até gerar a couve verde. Por outro lado, foi acentuando as flores que deu origem, acredite, ao brócolis e ao couve-flor. Selecionando apenas brotos cultivados cada vez maiores, resultou no repolho. Se você olhar essas variedades tão distintas, parece incrível pensar que são todas couve, mas o fato é que as espécies em si já têm grande capacidade genética para produzir novas variedades. A evolução neste nível de seleção é fato, como alteração de cor em mariposas favorecendo a sobrevivência. Mas o que ocorre é a manifestação de um gene já ali presente, ou, em outros casos, perda de informação, mas não um aumento de complexidade. Os seres vivos foram dotados de grande poder de adaptação através de diferentes manifestações genéticas, observadas apenas entre os tipos básicos de seres vivos. Mas e as mutações? Poderiam originar novas e mais complexas espécies? Ao longo de 100 anos, têm sido feitas pesquisas com as moscas das frutas, que são também conhecidas como drosófilas, ou Drosophila melanogaster. E o interessante é que os cientistas escolheram a mosquinha porque ela se reproduz muito rapidamente e eles conseguem introduzir mutações nelas a fim de observar como que ao longo das linhagens, né, essas mutações afetam essas mosquinhas. Esperavam, naturalmente, que por meio dessas mutações, quem sabe pudessem observar o surgimento de um novo plano corporal ou de algum novo órgão funcional que favorecesse a mosca. O que aconteceu foi que eles obtiveram moscas com asas retorcidas, moscas sem asas, com órgãos deslocados, e nenhuma dessas mutações favoreceu realmente a mosquinha, né?
no mínimo manteve o patrimônio genético ou fez com que se perdesse, né? Foram mutações deletérias. Então se observa ali realmente algum tipo de microevolução, digamos assim, ou diversificação de baixo nível, só que frequentemente envolvendo perda, envolvendo piora de desempenho nas funções que antes eram bastante eficientes, né? E que favoreciam, na verdade, a mosquinha. Mutações favoráveis certamente ocorrem, mas a maioria é recessiva. Em escala maior, as mutações cientificamente estudadas são mais degenerativas do que progressivas. Ou seja, em habitats naturais, tornaria os organismos menos aptos na sobrevivência. O respeitado zoólogo francês Pierre-Paul Grasset, Dr. honoris causa de universidades como de Madrid, Barcelona, Bruxelas e da USP de São Paulo, afirmou: não importa quão numerosas elas possam ser, as mutações não produzem nenhum tipo de evolução. As bactérias são um exemplo interessante também de diversificação de baixo nível, porque ao longo do tempo, né, sendo submetidas aos antibióticos, algumas delas adquirem resistência a esses antibióticos. Isso é usado como argumento para justificar a evolução, só que na verdade não procede muito, porque não houve nenhum ganho de informação para que elas pudessem adquirir essa resistência. O que houve foi modificação, limitada, por isso alguns chamam de micro, né? E manutenção da informação ou alteração dessa informação, e às vezes até perda. Há perdas que até favorecem, né, os organismos, mas não podem ser consideradas como evolução no sentido de favorecer assim, o surgimento de um novo órgão, de um novo plano corporal, enfim. Um exemplo bem interessante disso são moscas que foram observadas em ilhas do Pacífico que não têm asas e vivem muito bem, obrigado. O que aconteceu? Os pesquisadores foram ao local para investigar isso aí e perceberam que ali naquela região passam muitos furacões. Sempre que vinha um vendaval desses, as moscas que conseguiam voar tentavam fugir voando e eram varridas para o oceano e morriam. As moscas que passaram por mutações deletérias, que tinham essa deformidade, não tinham asas ou tinham asas retorcidas, não conseguiam voar, o que restava a elas? Se esconder em algum lugar, né? E se escondiam, sobreviviam, e com o tempo elas foram se multiplicando, essas que tinham essa mutação deletéria, e a população de moscas sem asas cresceu ali. Mas essa evolução envolveu perda, e neste caso específico, e em alguns outros, a perda favoreceu a sobrevivência. No reino vegetal já foram constatadas mais de 400 mutações no milho, e mesmo com toda a pesquisa genética, continuam sendo, até hoje, milho. E a microevolução observada na natureza pode modificar ou otimizar uma estrutura já existente. Nós temos aí trilhões de células que aparentemente são todas iguais cromossomicamente, são, só que cada célula também é diferente da outra. Então, a riqueza da diversidade realmente não pode ter sido casual. Ela é fruto de um inteligente projeto de altíssima diversificação, mas que permite uma profusão de milhões de formas diferentes de espécies, mas que vive num mundo preparado e adequado para suportar todas essas características e toda essa diversidade. Isso não pode ser por acaso. O pessoal da área de informática sabe muito bem que informação, especialmente informação complexa e específica, não surge do nada. Sempre demanda uma fonte informante, inteligente, para fornecer esses dados, essas informações. Por que quando se estuda a vida, não se chega à mesma conclusão, né? A vida está repleta de informação complexa e específica. E para que essa informação exista, sem dúvida foi necessário que uma fonte informante inteligente tenha fornecido os dados também, né? Quando a gente estuda, por exemplo, as mutações, né, que são muitas vezes usadas como argumento para justificar o ganho de informação, a gente percebe que nunca houve ganho. Houve sempre perdas, ou no mínimo, manutenção desses dados, dessas informações, né? A chamada microevolução observada em vários organismos, como por exemplo as bactérias, né? Ou a diversificação de baixo nível, que é um termo talvez, uma expressão talvez até preferível, né? As bactérias, como eu citei o exemplo aqui, as bactérias, ao longo do tempo adquirem resistência aos antibióticos. E isso é usado como argumento muitas vezes para justificar a evolução, só que elas não se transformam em outra coisa além de bactérias. Propósito.
É o que se vê ao olhar em cada detalhe no estudo da natureza. Presente na biodiversidade da Terra, presente no universo como um todo. Tanto o cosmos como a vida em nosso planeta compõem um sistema integrado e dinâmico, repleto de interações e sincronizada interdependência. Qual a verdadeira origem de interconexões tão inteligentes em sua precisa maestria na profusão de cores, estilo, desígnio, a vida orquestrada em fenótipos tão infinitamente distintos quanto complexos? O Dr. Austin Clarke, zoólogo que foi autor de mais de 600 publicações escritas em 5 idiomas e que trabalhou no Museu de História Natural dos Estados Unidos até sua aposentadoria, afirmou: "Não temos a menor evidência, quer entre os animais vivos, quer entre os fósseis, da existência de quaisquer tipos intermediários em sequência aos grandes grupos. É razoável se supor, portanto, que tais tipos intermediários jamais existiram." Mais de meio século depois desta declaração, a macroevolução ainda enfrenta o mesmo dilema. Sistemas fisiogenéticos maravilhosamente balanceados nos organismos vivos teriam que mudar juntos, mesmo atravessando eras, para chegar de uma bactéria a um Leonardo da Vinci. Fica a pergunta: como uma matéria sem vida se tornaria ao acaso um organismo celular primitivo vivo e, acidentalmente, um dia chegaria a se tornar, sem desígnio algum, em você?